Agora, em relação à postura do Lula, eu lamento muito, né, que um presidente da República no Brasil passe tanto pano para tantos ditadores, né? E no caso do Putin, num momento de guerra contra a Ucrânia, que é um momento mais sensível, talvez, dessa história contemporânea, no século XXI, você tem uma guerra ordenada por ele, com invasão do território do país vizinho, violação da soberania, extermínio de inocentes, relatos de estupro, massacres, tortura. E uma coisa é o país que tem um histórico de neutralidade, se manter num papel protocolar e tal. Você pode até criar argumentos para defender isso. Outra coisa é o presidente da República literalmente traçar uma equivalência para dizer o mínimo quando ele não afaga diretamente o Putin e ataca diretamente o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Isso é uma barba. Esse trecho do um não quer, dois não brigam, o que é isso, né? Assim como o discurso dele hoje, inclusive, o Lula está na África do Sul, né, se eu não me engano, na reunião dos BRICS, e ele critica a guerra, a morte, a destruição, sem dizer de onde vem, sem dizer quem ordenou aquilo. Ele fala guerra da Ucrânia, não, uma guerra contra a Ucrânia. Se você usar a palavra de guerra, que use contra. Aí ele bota a culpa no Conselho de Segurança da ONU, onde ele quer arranjar uma vaguinha para o Brasil, dessa articulação. Então, a vítima, ela não quer a guerra. Ela teve o seu território invadido. Então é como você repudiar o estupro sem repudiar o estuprador. É exatamente isso. Colocar a culpa na vítima, né? Que o Lula faz, e muitas vezes colocando a culpa na vítima. A primeira declaração dele sobre a guerra, que foi sobre a revista Time, lá atrás, já tem mais de ano, ele estava culpando literalmente a vítima, né? Outro dia, inclusive, pediu humildade à Ucrânia, ao Zelensky. Isso é de uma perversidade absurda. É que no Brasil, em razão de paixões políticas, as pessoas perderam a capacidade de se indignar. Se as pessoas tivessem alguma dimensão do que é você ser vítima de uma guerra, que parece que muita gente não tem... Alguém invadir a Amazônia e falar é minha agora. Elas teriam a dimensão da perversidade, que é alguém ser cúmplice disso. Aliás, o Lula, só para concluir, ele chegou a sugerir que a Ucrânia cedesse parte do seu território, cedesse a Crimeia ao invasor, em nome da paz, etc. E as pessoas perguntaram, com razão, eu também, qual seria a parte do território brasileiro que ele cederia a um país invasor, né? Seria o quê? O Rio de Janeiro, São Paulo, a própria Amazônia, o estado de Amazonas. Então, assim, não tem sentido. O país invadido precisa lutar contra o invasor, e o presidente da Ucrânia está dando um exemplo de liderança em determinados pontos. Eventualmente pode ter uma coisa ou outra que a gente não considera adequado, mas em geral é um exemplo de busca de ajuda internacional para defender o seu povo, o seu país, a própria estrutura da nação, que ainda tem o desejo de ser reconstruída, e enfrenta esse tipo de liderança internacional agindo como um operador dos tiranos, né? O Lula age como um operador da ditadura chinesa, do Xi Jinping, operador do Putin. A China, né, tem dado uma contribuição à Rússia, assim como age como operador, historicamente, inclusive aqui na América Latina, das ditaduras cubana e venezuelana, principalmente, foram aquelas que receberam dinheiro do BNDES por meio das obras tocadas pela Odebrecht, empreiteira amiga dele, e da ditadura do Daniel Ortega, na Nicarágua também, e agora tenta tirar dinheiro de algum lugar, já que é muito sensível você mexer no BNDES de novo, depois de todos os escândalos petistas, com esse financiamento de ditaduras, para ajudar a Argentina, que vive uma deterioração econômica também por culpa dos aliados dele, né, por políticas econômicas de esquerda. Então, assim, a parte de política externa do PT, de uma maneira geral, guiada pelo Celso Amorim e repetida pelo Lula, é uma coisa horrorosa. E ele falou também sobre democracia, né? Ele relativizou a democracia. Relativizou, lógico. O Lula, ele tem lados, e é muito lamentável que a gente veja no mercado da comunicação certos discursos assim de o Lula errou, o Lula cometeu um deslize. Olha, eu sempre falo, às vezes eu falo mexendo a mão, aí eu bato num copo desse, aí joga água no teclado e tal. Eu digo, olha, erro é quando eu faço isso, quando eu derrubo um copo na mesa. O sujeito está há 30 anos mostrando que ele é aliado, financiando com dinheiro dos brasileiros, mandando vídeo de apoio para a ditadura chavista, em apoio a Hugo Chávez, em apoio ao Nicolás Maduro e tal. Então, assim, ele é desse grupo.
Não é uma questão de erro, não é uma questão de deslize. Ele tem um interesse nessas alianças internacionais que são usadas para a permanência desses líderes no poder. Então, assim, é essa pessoa que governa o Brasil. O Brasil está do lado, de fato, desses países que têm regimes autoritários, autocráticos, que ele aqui internamente atribui aos seus adversários, em vez de estar do lado dos países democráticos. Entendi. E ó, o negócio das narrativas é o seguinte, em todas as duas narrativas, você tem várias coisas que são corretas, que as pessoas vão concordar. Sim, tem que ter algum ponto que é certo ou que é consenso, senão nem pega, porque né? quando a gente fala em narrativa na internet, dá a impressão que a pessoa é um alienado, que você está contando só mentira e a pessoa está embarcando. Não é. Qual que é o truque da narrativa? Isso eu vou falar como quem escreveu para político. Você fala algo que é verídico, depois você fala algo que é um valor caro àquela pessoa, e você começa a dar razão de causa e consequência para coisas que não têm essa razão de causa e consequência. Aí você convence. Entendi. Porque a pessoa viu um fato, que é fato. Aí ela ouve uma coisa que ela fala, pô, eu tenho razão, todo mundo gosta de ter razão. E aí você faz relações de causa e consequência que não existem, você carrega a pessoa. Silogismo. Então, essa questão, por exemplo, aí depois, no negócio do Putin, eu trago a minha opinião. E a minha opinião é muito parecida com a do Felipe. O que eu entendo é que o Lula precisa ser claro com a população brasileira sobre qual vai ser a política externa dele. Porque a gente já tem editoriais em jornais internacionais, o Libération, que falou que ele foi uma decepção. Ele se colocou nessa história da Rússia para quê? Que eu não entendi até agora. Ele acha o quê? Que ele vai ganhar um prêmio Nobel da Paz lá? Ele quer. Sim, mas aí é delírio, porque ele ganharia, vamos dizer, um prêmio Nobel da Paz. O megalômano é uma característica intrínseca do Lula. Mas, por exemplo, ele poderia atuar na Nicarágua. O ditador da Nicarágua respeita ele. Ele poderia atuar no restabelecimento do regime democrático lá. Essa é uma possibilidade real. Entendi. Ele tem uma possibilidade real, porque ele tem influência, de ajudar a restabelecer a democracia na Venezuela. Por que ele não se concentra nisso? Por que ele vai se meter em coisas lá fora? E agora o Brasil ficou numa situação difícil porque a comunidade internacional, não importa qual for a conclusão sobre o acidente, o Putin perdeu um braço importante armado dele. Que arma que ele vai usar agora? A comunidade internacional vê que ele deu um passo muito severo na eliminação de aliados que o contestam. Que outro passo ele vai dar na guerra? Então o olho da comunidade internacional vai mudar sobre o conflito. Mas vocês não acham até que o Lula se assustou com a repercussão do mundo em relação à posição dele? Porque ele estava muito, eu acho que à vontade, não, eu vou fazer esse meio de campo, não fico nem de um lado nem do outro, falo que os dois são culpados, e eu acho que ele não esperava essa reação internacional. Foi falar agora na África do Sul, muita coisa. Como é que é o negócio que ele falou? Que é uma pena que o Putin não está aqui para discutir a paz. Eu falei esse negócio dos BRICS. Ele falou isso. Lamentou a ausência do Putin, né? Que foi condenado, vamos dizer assim, pelo Tribunal Penal Internacional como um criminoso de guerra em razão do sequestro de milhares de crianças ucranianas. Nossa. Que foram levadas à força para o território russo. Então, é um criminoso de guerra. Né? E o presidente do Brasil está lá lamentando a ausência dele, porque foi só o ministro das Relações Exteriores. Mas por que ele não foi? Como ele é um criminoso de guerra, o sequestro de crianças é crime de genocídio também. Se ele sair, ele é preso em outro lugar, é isso? A África do Sul faz parte deste tratado que, se você tiver um criminoso de guerra condenado no Tribunal Penal Internacional, você tem de prender e mandar para o Tribunal Penal Internacional. Então ele não pode ir para a África do Sul, porque se ele pisar lá, ou ele é preso, ou o presidente da África do Sul sofre sanções. Nossa. É por isso que ele não foi, o Lula. É uma pena que ele não tá aqui. Se ele tivesse... Não dá... Então, entende? É um tipo de declaração que coloca a gente numa situação muito delicada com os outros parceiros internacionais do Brasil, né?